Eu vou começar te contando sobre mim. Meu nome é Ludmila Cardoso, eu tenho 40 anos, sou formada em economia. Trabalhei muitos e muitos anos no mercado financeiro, trabalhei em bancos, trabalhei em gestão de pessoas. Eu já geri equipe de até 40 pessoas e era assim uma vida muito corrida, desgastante, estressante. Quem atua no segmento bancário, por exemplo, ou financeiro, ou quem é vendedor, que tem pressão de metas, contas e pressão de vendas, sabe o que eu tô falando. E eu vivia, gente, numa vida de muita... Era uma vida muito agitada, eu corria demais, eu acordava, meu trabalho começava às 8, eu sempre fui muito rígida, rigorosa. E aí também o meu trabalho já exigia isso de mim, então eu era pressionada por meta, por relatórios diários, por meta de visitas aos clientes, era muito estressante. E só que eu achava que eu estava feliz, eu achava que tinha um bom emprego. E eu achava que aquilo era, como eu sou formada em economia, eu trabalhava naquela área, eu achava que tinha tudo a ver. Até que um belo dia, é muito curioso, como eu me tornei dermopigmentadora, como eu entrei nessa área. Um belo dia, morávamos em BH, em Belo Horizonte. Eu fui fazer uma micropigmentação de sobrancelha como cliente, eu fui ser cliente da Patrícia, uma querida Patrícia Mosso. Pati, um beijo se você estiver assistindo. Fui fazer uma micropigmentação de sobrancelha. Cheguei em casa toda feliz no final do dia, toda bonita, né? A sobrancelha levanta, o astral levanta o olhar. E cheguei em casa toda bonita, mostrei pro meu marido. E ele falou, nossa, bonito. E eu falei pra ele quanto eu tinha pago naquele serviço. E na época era R$900. Bota aí, há 4, 5 anos atrás, R$900. Ele falou, você pagou R$900 nisso daí? Eu falei, paguei. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Bingo, você precisa fazer isso. Vai aprender a fazer isso. Aí eu falei, mas será eu fazer isso? E ele, por incrível que pareça, gente, o meu marido foi o meu maior incentivador para minha transição de carreira. Ele falou isso, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e pensei. Na hora eu animei ali, mas depois eu deixei passar. Quando eu retornei para fazer o retoque da sobrancelha, quem já fez fio a fio na sobrancelha sabe que tem sempre um retoque com 30 dias. Quando eu retornei para fazer o retoque com a Patrícia, a gente conversa, sempre conversei bastante, nós conversávamos muito, e ela me mostrou um vídeo de um curso que ela daria. Quando ela me falou que ela ia dar aquele curso, eu não acreditei, eu falei, é pra mim esse curso que você vai dar, eu sou a sua aluna. Eu não quis saber nem quanto que era o curso. Eu falei, eu sou sua aluna, eu tô matriculada. Depois que eu fui cuidar de matrícula, fui saber o valor do curso, o que eu precisava fazer para fazer aquele curso. Mas ali, eu me determinei, eu falei, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Paralelo ao meu dia a dia, eu investi na minha transição de carreira sem ninguém saber. O mais curioso e interessante era isso. Nem as minhas melhores amigas sabiam. Só quem sabia era o meu marido, minha mãe, meus irmãos, só. E ali eu comecei a transição. Eu fiz um curso, fiz outro, estudei, me dediquei, treinei muito. Eu treinava, gente, que a minha mão chegava a doer, assim, final de semana, sempre à noite. Eu não tinha filho ainda na época, então eu conseguia me dedicar a essa parte importante que é o treinamento, para que a gente tenha mais habilidade para atender. E aí, fiz essa transição, migrei sem ninguém saber. Fiz vários cursos. Depois que eu terminei o 3º ou 4º curso, o que eu fiz? Eu precisava de prática, concordam? Eu só tinha a teoria, eu precisava de prática. E como eu conseguiria a prática? Eu fui para um lugar, eu escolhi um lugar bem distante da minha casa, que o público era menos exigente, os cursos eram menores. E aí, quando eu fui para esse local, que era um salão bem simples, mais distante de casa, eu nem cobrava. Eu fiz um banner bem grande, coloquei sobrancelha, porque eu comecei com sobrancelha fio a fio, tá, gente? E aí, com esse banner que eu fiz, eu colocava sobrancelha fio a fio, as primeiras 10 são gratuitas, e a partir daí, era alguma coisa que chamava, eu mostrava que seria bem baratinho ou que seria gratuito. E aí foi a hora que eu consegui treinar, eu consegui colocar a mão na massa, consegui ter a prática, a segurança, a habilidade de atender uma cliente, de errar algumas vezes, mas contornar, porque cliente vai sentir quando você está insegura, quando você está nervosa. E você também precisa trabalhar essa habilidade em você, de mostrar a segurança, mesmo se por dentro você estiver se tremendo toda, você precisa mostrar a segurança. E foi ali, naquele salão mais distante de casa, com um público mais receptivo, os valores eram menores, é como se a exigência fosse menor, me permitia errar,
naquele momento, porque não se enganem também, tá, gente? Vocês não vão começar já acertando, não. Vão existir os erros, existe forma de corrigir os erros, existe sim, mas os erros vão acontecer. Então, naquele momento, eu me permiti errar ali. Depois de muito erro, depois de muito trabalho mal feito e feio, porque vai acontecer, eu fui adquirindo segurança. E aí, de lá de BH, quando viemos para o Rio, que eu já montei essa estrutura, duas características sempre me acompanharam, que são a disciplina e a determinação. Eu tenho certeza que essas duas características me permitiram, no momento da insegurança, no momento do erro, seguir adiante, seguir firme e chegar até aqui, numa condição onde eu estou segura do processo, onde eu consigo até compartilhar a minha técnica com você. Essas características vão ajudar muito vocês no decorrer da sua adaptação nessa nova profissão. Então, se vocês não têm ainda, começa a treinar, começa a se tornar disciplinado, perseverante e persistente, porque o caminho aqui não vai ser fácil, mas quando você chegar lá na frente vai ser muito gratificante. Um outro fato interessante sobre mim, sobre a minha personalidade, é que há 10 anos atrás, eu tinha 30 anos, não tinha ainda marido, filhos, e resolvi que eu faria um intercâmbio, uma experiência, uma vivência internacional. E eu não sabia nada de inglês, gente, eu não sabia nada, eu não sabia o verbo to be. Eu tinha uma cidadania que me garantia que eu não seria deportada e eu simplesmente fui, sem saber nada que me esperava por ali. Eu me dei muito bem, foi muito difícil, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, do desconhecido, do medo, da incerteza, mas eu consegui, eu fiquei 1 ano na Inglaterra, eu aprendi inglês, eu tive excelentes experiências e a bagagem que eu trouxe daquela viagem, daquela experiência, fiquei 1 ano lá, foi muito maior do que qualquer outra experiência de trabalho poderia me trazer. Aquela experiência me mostrou, e é por isso que eu estou te contando, aquela experiência me mostrou que a gente é capaz, que eu sou capaz e que você é capaz. Então, ter me jogado no escuro há 10 anos atrás, ter ido para um país diferente, sem saber a língua, me deu muita força para, há 4 anos atrás, também me jogar numa profissão que eu também não conhecia nada, que eu não tinha nenhuma cliente, que eu tinha muito medo e incerteza, mas que deu certo. Eu espero que o meu exemplo te motive a buscar a independência financeira e profissional que eu tenho hoje. Eu espero também que você saiba que nada vai cair do céu. O seu sucesso vai depender da sua dedicação e do seu empenho e da sua persistência. Vamos lá?